Olá pessoal, bem-vindos ao canal Geração do Milênio. Hoje eu vou resolver essa questão aqui, que é para encontrar a derivada dessa função y é igual a cosseno de x ao cubo. Para resolver essa questão, eu vou estar utilizando a regra da cadeia, que lembrando que vocês sempre vão utilizar essa regra quando você tiver uma composição de funções. Como vocês podem analisar aqui, eu tenho uma função que é a função mais externa, que eu vou colocar aqui, a primeira função, ela vai ser igual a cosseno de x. Essa é a função mais externa, que é essa aqui, cosseno de x. A outra função é a função mais interna, que é essa função aqui, x ao cubo. Essa função aqui, x ao cubo. Então, a segunda função é a função x ao cubo. Essa função, que é essa aqui, a cosseno de x, essa aqui, cosseno de x, eu vou colocar aquela função de fora, que é aqui, função de fora. E essa outra é a função de dentro. A regra da cadeia, pessoal, ela tem o seguinte enunciado, que a derivada da função de fora, que é essa função aqui, aplicada na de dentro, que é aplicada nessa aqui, multiplicado pela derivada da função de dentro, ou seja, pela derivada disso aqui, em x ao cubo. Eu vou fazer na prática que vai ser mais fácil de vocês estarem entendendo isso aí. Então, vou repetir aqui embaixo, y é igual cosseno de x ao cubo. Então, derivada de y vai ser igual. Agora de acordo com aquele enunciado que eu falei antes, a derivada da função de fora, ou seja, a derivada disso aqui, aplicada na de dentro. Aplicada em quê? Aplicada em x ao cubo. Então, vou fazer aqui embaixo. A derivada de cosseno de x, de acordo com a tabela de derivadas, o cosseno de x é igual a menos seno de x. Só que aqui, nesse caso, vocês não vão colocar o x. Vocês vão colocar, de acordo com a regra da cadeia, aplicado na função de dentro, que é x ao cubo. Ou seja, a derivada da função de fora, ou seja, a derivada disso aqui, aplicada na de dentro, ou seja, aplicada nesse valor que está dentro aqui, que é x ao cubo. E tudo isso multiplicado pela derivada da função de dentro. A função de dentro é essa aqui, x ao cubo. Ou seja, então é multiplicado pela derivada de x ao cubo. E a derivada de x ao cubo, de acordo com a regra do tombo, vai ficar 3x ao quadrado. Lembrando que a regra do tombo basicamente é isso aqui. Você vai pegar o 3, vai colocar ele aqui na frente, ficaria 3. E aqui no expoente você iria subtrair 1. Ou seja, 3 menos 1, 2, que é o que foi colocado aqui nessa parte. Aí, dando sequência aqui, y' vai ser igual. Só repetindo a regra da cadeia, para que vocês entendam, o enunciado dela diz o seguinte: a derivada da função de fora, ou seja, a derivada da função de fora, qual é a função de fora? É cosseno de x, ou seja, derivada de cosseno de x, que deu esse valor aqui, seno de x, aplicada na função de dentro, que era essa aqui, x ao cubo, multiplicado pela derivada da função de dentro, ou seja, a derivada de x ao cubo, deu 3x ao quadrado. Então, fica muito fácil estar resolvendo essa questão. Aqui nessa linha de baixo a gente vai só organizar. Aqui como está multiplicando, eu vou passar o 3 aqui para frente. Então vai ficar 3
vai ficar menos 3 vezes o seno de x ao cubo, tudo isso aqui multiplicado por x ao quadrado. Para ficar de uma forma mais organizada, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui y vai ser igual a menos 3x ao quadrado, que multiplica o seno de x ao cubo. É a mesma coisa que estava assim, né? Só questão de organização mesmo. Descendo esse aqui, o resultado final dessa derivada dessa função. Eu vou colocar aqui do lado o gráfico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.